A juventude é um território luminoso, cheio de promessas, esperanças e sonhos que parecem infinitos. Mas por trás desse brilho intenso, esconde-se uma verdade que poucos estão dispostos a encarar. A vida não é feita apenas de conquistas, mas também de perdas, limites e dores que não podem ser evitadas. É justamente essa verdade que a juventude recusa com todas as forças, mas que mais cedo ou mais tarde a vida cobra com juros impiedosos. Quantas vezes você acreditou que teria tempo de sobra, que poderia deixar para depois as decisões escapar de responsabilidades e brincar com a própria existência como se ela fosse um ensaio sem consequências? Essa ilusão é natural. Afinal, quando somos jovens, o futuro parece eterno, mas a vida, paciente e silenciosa, não permite que essa recusa dure para sempre. Chega o momento em que ela exige pagamento e cobra caro. Neste vídeo, vamos explorar essa recusa, esse auto-engano universal que marca a juventude. Vamos refletir sobre por que insistimos em ignorar a realidade, quais ilusões sustentam essa recusa e, principalmente, o que acontece quando o tempo revela a conta escondida. Se você já se sentiu enganado pelas próprias esperanças ou percebeu tarde demais que fugiu daquilo que precisava enfrentar, este vídeo é para você. A juventude é uma espécie de anestesia existencial. Ela embriaga o ser humano com energia, desejo e entusiasmo. É o tempo em que acreditamos que o corpo será sempre forte, que as oportunidades estarão sempre abertas e que a vida é um palco eterno, pronto para nos receber. Mas essa embriaguez tem um preço. Ela nos cega para a fragilidade da existência. Nietzsche dizia que o homem precisa de ilusões para suportar a vida. E de fato, na juventude, essas ilusões são como um escudo necessário. Sem elas, talvez muitos de nós sucumbíssemos ao peso do desespero. Mas ao mesmo tempo, é justamente esse escudo que nos afasta da verdade. Recusamos a finitude, recusamos a dor, recusamos a ideia de que o tempo não volta. É por isso que tantos vivem como se fossem imortais. Corpos entregues ao excesso, promessas jogadas para o amanhã, escolhas feitas sem pensar nas consequências. O jovem diz a si mesmo: ainda tenho tempo. Mas o tempo não é um aliado, é um juiz e sua sentença sempre chega. Pergunte-se: quantas coisas você já adiou, acreditando que o amanhã estaria garantido? Quantas vezes ignorou os sinais do corpo, da mente ou da própria consciência, como se pudesse escapar para sempre da cobrança que a vida faz? Essa é a recusa, um pacto silencioso que firmamos com a ilusão, mas que a realidade, cedo ou tarde, rasga em pedaços. A juventude recusa a verdade da impermanência e faz isso porque acredita no mito da permanência. Acredita que o amor será eterno, que a amizade resistirá a qualquer distância, que a saúde é um bem inabalável. Mas a vida cobra desmontando cada uma dessas ilusões. Relações acabam, pessoas partem, o corpo enfraquece. E cada queda é como um lembrete cruel daquilo que negamos. Schopenhauer nos alerta que viver é carregar um fardo de dor inevitável. A juventude, porém, insiste em acreditar que pode escapar desse fardo, mas ninguém escapa. A cobrança chega quando menos se espera, em uma perda, em fracasso, em uma desilusão amorosa, ou na simples percepção de que o tempo passou e não voltará. Talvez seja por isso que tantos, ao amadurecer, olham para trás com certo arrependimento. Não porque a juventude não foi vivida, mas porque foi desperdiçada em ilusões, em recusas, em promessas vazias. E quando a vida cobra, não devolve o que foi perdido, apenas mostra que o preço da recusa é alto demais. Mas afinal, por que recusamos a verdade?
porque a verdade assusta, porque aceitar que somos frágeis, mortais e finitos significa viver com um peso que parece insuportável. É mais fácil acreditar que somos indestrutíveis, que o tempo nos pertence, que sempre haverá um amanhã. Mas essa facilidade tem um custo, e o custo é a dor concentrada no futuro. A vida não cobra em parcelas pequenas. Ela acumula, silenciosa, e de repente apresenta a fatura completa. Quando você menos espera, ela coloca diante de você tudo aquilo que tentou ignorar: o corpo que falha, o sonho que nunca se realizou, a amizade que não resistiu, o tempo perdido. A juventude recusou a verdade, mas a vida não esquece. E aqui está um ponto fundamental. Essa cobrança não é castigo, é lição. A vida não pune, a vida ensina. O problema é que muitos só aprendem quando já é tarde. Muitos só compreendem a verdade quando não há mais tempo para reescrever a própria história. Por isso, a reflexão não deve ser apenas sobre a dor da cobrança, mas sobre a possibilidade de antecipá-la. Você pode esperar a vida arrancar suas ilusões à força, ou pode, ainda jovem, ter a coragem de abrir os olhos e aceitar a verdade que insiste em negar. Aceitar não significa viver em desespero, significa viver com consciência, significa valorizar aquilo que realmente importa. O tempo presente, as pessoas que amamos, a saúde que ainda temos, as oportunidades que estão diante de nós. A juventude recusa a verdade porque teme perder a leveza, mas não percebe que a leveza verdadeira nasce justamente da consciência. Quando você entende que tudo é passageiro, começa a valorizar mais profundamente cada instante. Quando você entende que não é eterno, aprende a viver com intensidade real e não com a ilusão de eternidade. Então, eu te pergunto, você prefere continuar vivendo na recusa, esperando a vida cobrar com dor? Ou prefere ter a coragem de encarar a verdade agora? Prefere deixar o tempo destruir suas ilusões à força? Ou prefere abandoná-las por conta própria e encontrar a autenticidade? O jovem acredita que tem todo o tempo do mundo. O sábio entende que só tem este instante. Essa é a diferença que transforma a recusa em sabedoria. A vida cobra de todos, mas aqueles que aceitam cedo a verdade pagam menos, não porque evitam a dor, mas porque a transformam em consciência, em maturidade, em força. A cobrança chega, mas já não é uma sentença, é apenas uma etapa. Conclusão: a juventude sempre recusa a verdade, mas a vida nunca falha em cobrá-la. A questão é: você vai esperar a fatura chegar? Ou vai se antecipar e aprender agora? Essa é a decisão que separa quem desperdiça a vida de quem realmente a vive.